Olá, alunos de gestão estratégica. Hoje a gente vai fazer um videozinho, uma videoaula, que eu acho que vai ser bem curtinha, na verdade, porque a gente vai tratar das escolas da estratégia, tá? Então, assim, vocês viram que ali, ao longo já desse bloco, dessa aula, eu já coloquei um resuminho das escolas e uns esqueminhas para vocês entenderem. Aqui eu vou explicar uma a uma um pouquinho mais devagar, lembrando vocês que as escolas da estratégia, baseada no livro Safari da Estratégia, que é um clássico, né? E ele serve para a gente posicionar as empresas e as organizações de acordo com o funcionamento delas a partir de uma perspectiva estratégica. Então, a função é essa: a gente posiciona as empresas, a gente exemplifica, né, a existência de cada uma a partir desse tipo de posicionamento, tá? Eu quero aproveitar e lembrar vocês de que nós temos duas palestras relacionadas à disciplina e que, além das palestras, vocês têm que fazer as leituras, então não esqueçam de fazer as leituras das disciplinas, ok? É bem importante, porque vocês precisam produzir aquele videozinho e além disso, essas leituras, elas são básicas assim para vocês saírem administradores que entendem minimamente de estratégia, tá bom? Então vamos lá, as escolas do pensamento estratégico. A estratégia organizacional, ela é considerada de vital importância para o sucesso e perpetuação de uma empresa ou negócio. A gente já viu isso na outra aula, né? É preciso que a empresa se mostre estrategicamente, ou seja, que ela possua um objetivo. Essa é a ideia. O Mintzberg compilou as diferentes vertentes desse tipo de pensamento, né? E eles, em um único livro, dividiram 10 escolas de estratégia. Então, eles tentaram organizar tipos de estratégias empresariais em escolas. Eles dividiram essas escolas em 3 categorias. Essas 3 categorias são as escolas prescritivas, descritivas e configurativas. A filosofia de cada escola se dá em relação à formação da estratégia, como é que ela forma a estratégia, bem como alguns exemplos concretos de como é que essa formação pode ser visualizada no cotidiano mesmo das empresas e das organizações. As escolas prescritivas, que são as escolas do design, do planejamento e do posicionamento, elas vão atuar de uma maneira mais ou menos semelhante com relação à estratégia. As descritivas também. A empreendedora, cognitiva, a escola do aprendizado, a do poder, a cultural e a ambiental. E a configurativa, que é meio que uma mistura de todas essas escolas, ela tem uma denominação própria, que é a escola da configuração, e ela vai se diferenciar, por assim dizer. Então, vamos começar com a escola do design. A escola do design é a escola mais antiga, digamos assim. A formação da estratégia nesse tipo de escola, lembrem assim, quando a gente está tratando por escola, essa escola significa que é um tipo, um modelo de organização, né, que eles sintetizaram determinadas características para montar esse tipo de escola. E algumas empresas se encaixam nesse tipo de escola, outras variam, né? Elas têm características que se encaixariam em mais de uma dessas escolas. A escola do design, na escola do design, a formação da estratégia ela é vista como um processo de concepção, é um processo de design. Ela vai buscar se adequar entre capacidades internas, a empresa tem essa capacidade, e possibilidades externas, a fim de que ela consiga se posicionar, né, e no ambiente que ela está. A responsabilidade pela percepção e controle da concepção estratégica é do executivo principal da organização, o que é criticado porque a plena participação de outros autores enriquece essa análise, né?
para a escolha da melhor estratégia. Então, a escola do design, ela é concebida, digamos assim, o controle da concepção estratégica é feita a partir do executivo principal da organização. Essa é uma crítica com relação a essa escola. Então, assim, ela verifica suas capacidades internas, possibilidades externas para tentar se posicionar em um ambiente de trabalho. Mas quem controla a concepção, a ideia geral e para onde a empresa está indo é o executivo principal. E aí muita gente critica que não há participação das demais pessoas dessa organização e que isso prejudica a estratégia. Um exemplo, né, fazer análise do ambiente utilizando ferramenta como, por exemplo, a matriz SWOT, a fim de avaliar os pontos fortes e fracos da situação interna e as ameaças e oportunidades da situação externa para criar ou gerar a base de estratégia dessa empresa. É uma forma. A escola do planejamento. A formação da estratégia na escola do planejamento, ela é vista como um processo formal, com etapas. Ele é sustentado por técnicas, programas, planos, é feito um estudo formal para se pensar a estratégia. Ela deriva da escola do design, ela é parecida, só que ela é um pouco mais elaborada, tem planos mais complexos e controles mais específicos, utilização de planilhas, de planos de ação, de planos de trabalho. As atividades de controle que são desenvolvidas pelo setor de planejamento e controle de produção de uma empresa, por exemplo. A partir de uma análise delas, é possível verificar os pontos a melhorar na empresa, como, por exemplo, melhorar a programação da produção de um setor qualquer com produção de um setor que tem a produção em bateladas. Você pode ser muito específico, né? Porque você monta a escola do design, você monta, faz a análise SWOT, por exemplo, monta os objetivos, delineia a estratégia, mas centrada sempre nos executivos da escola. Na escola do planejamento, você vai planejar detalhadamente isso, muito mais detalhadamente, ou seja, tu vai ter planilhas de controle e atividades para controlar cada uma das fases da estratégia. A escola de posicionamento, ou na escola de posicionamento, a formação da estratégia ela é vista como um processo analítico, ou seja, o administrador ele mais analisa os fatos passados e dados estatísticos. O Porter, o Michael Porter, foi o impulsionador dessa escola e contribuiu com ferramentas como as 5 forças de Porter, que vão influenciar essa concorrência e as estratégias genéricas de Porter, que vão alcançar então o desempenho acima da média na indústria. O papel dessa escola vai ser o de apoiar o processo de formulação de estratégia e não criar estratégias, porque a análise de dados ele vai ser um processo estatístico e ordenado e não dinâmico, rico e confuso como de uma formulação de estratégia. Então aqui é uma escola onde você se posiciona a partir da análise de fatos passados e dados estatísticos, né? E a base para essa escola nascer, enfim, foi as teorias do Porter, as forças do Porter. Um exemplo, fazer análise de atratividade ou competitividade de um setor descrevendo as 5 forças de Porter referente ao negócio, a fim de analisar a rivalidade dos concorrentes, as ameaças dos entrantes, ameaças de produtos substitutos, poder de barganha dos fornecedores e dos clientes. A partir da análise de resultados, vai ser possível então pensar numa estratégia competitiva para entrar ou para manter no mercado. A escola é empreendedora. Na escola empreendedora, a formação da estratégia é vista como um processo visionário. Esse processo está na mente do líder apenas. O empreendedor que tem uma visão de futuro da organização e um senso de direção lá no longo prazo. Assim como a visão estratégica é maleável, deliberada e emergente, as estratégias visionárias são proativas, com liderança personalizada, o que vai possibilitar inovações e diferenciações para a organização. É só a gente pensar no caso da Apple, de quando Steve Jobs estava à frente da organização. Contudo, por ser dependente de um único indivíduo, o líder, a estratégia possui um processo obscuro enterrado na cognição humana. Então, assim, esse empreendedor detém todas as informações. A dificuldade disso é que se ele se afasta da empresa, a empresa também perde um pouco, né, a forma com que ela se posiciona no mercado.
Exemplo de escola empreendedora: pequenas empresas que são administradas pelo próprio dono e criador do negócio, são dependentes das ideias e visões dele para formular estratégias de concorrência. Por exemplo, um posto de combustível num bairro para aumentar suas vendas ou manter seus clientes, o líder empreendedor passa a comercializar GNV, visto que é uma tendência do novo combustível que estão aderindo e tal. Essa ideia vem todinha do líder, ele pensa na cabeça dele, implementa, verifica, faz análise se funcionou ou não funcionou, mas tudo da cabeça do empreendedor. A escola cognitiva, a formação de estratégia é vista como um processo mental. É o estudo de como é que os indivíduos processam as informações que vêm do ambiente e formulam uma estratégia na mente, a fim de categorizar o processo em mapas, modelos, conceitos e esquemas. Assim, o mundo visto pode ser modelado, emoldurado e construído. Dá para se compreender a mente humana e como as várias áreas de conhecimento interagem na mente do estrategista, e é uma grande contribuição para a psicologia cognitiva. Apesar desse mapeamento ainda não ser possível, essa escola reconhece o processo criativo mental do estrategista e o quanto essa subjetividade cognitiva é uma incógnita interessante para ser desvendada. Um exemplo, perante um ambiente de crise econômica, como por exemplo a crise mundial que foi vivida em consequência do não pagamento das hipotecas nos Estados Unidos, o estrategista de uma empresa pode utilizar o seu conhecimento inconsciente ou consciente relacionando com a percepção do ambiente e formular uma estratégia de sobrevivência financeira para a empresa. Então, essa escola vai dizer que você vai usar as suas percepções para elaborar a estratégia. Ainda assim, a estratégia vai ser pautada, né, pelas ideias de algumas pessoas específicas da organização. A escola do aprendizado. A escola do aprendizado, a estratégia é vista como um processo emergente. Esse processo emergente procede do comportamento. Ele vai proceder de um comportamento
Voltando então, a escola de aprendizado, ela vai falar sobre o quê? Sobre a formação da estratégia, que é vista como um processo emergente que procede o comportamento, que estimula esse pensamento retrospectivo para que se possa compreender a ação. A estratégia realiza-se então ao longo do tempo, através de seus membros, individualmente ou coletivamente. Assim, o papel da liderança não é só de pré-conceber ou conceber estratégias, mas também de gerenciar esses processos de aprendizado pelo qual novas estratégias podem surgir. O que essa escola acaba contribuindo e que é bem importante é que nem sempre as empresas possuem um empreendedor visionário, tipo uma pessoa que tem ótimas ideias e essas ideias são factíveis e maravilhosas para a organização. Às vezes, elas precisam construir estratégias levando em conta diferentes conhecimentos individuais e coletivos para enfrentar, então, ambientes dinâmicos e imprevisíveis. Um exemplo disso é o conhecimento tácito de um indivíduo que pode visualizar coisas ocultas e formular ideias e estratégias que só pelo conhecimento explícito não seria possível. Por exemplo, os operários que trabalhavam no processo de fabricação de creme dental possuíam uma solução mais simples e barata do que os engenheiros para o problema das caixas de creme dental vazia, pois eles obtinham o conhecimento tácito do processo. A história é bem comum. O que eles disseram? Por que será que quando a gente não aumenta um pouquinho, né, a largura de saída do creme dental, aí a pessoa aperta e ela vai usar um pouquinho mais, então você vai estar vendendo mais. Os engenheiros não tinham pensado nisso, mas quando eles trouxeram todo mundo para a mesa para discutir estratégia, eles conseguiram verificar então com outras áreas de conhecimento uma estratégia que podia ser útil para a organização. Na escola do poder, a formação da estratégia é vista como um processo de negociação e vai utilizar a influência do poder e da política. As estratégias, elas tendem a ser emergentes e assumem mais a forma de posições e meios de iludir do que de perspectivas. É subdividida em micropoder, que são formações de estratégia, de persuasão, barganha, né? Então, a escola do poder vai usar do poder, da influência, para conseguir atingir os seus objetivos. Então, a dimensão política, ela pode ter um papel bem positivo na organização, porque ela vai possibilitar mudanças que às vezes são necessárias, bloqueadas pelas formas mais estabelecidas e legítimas de influência. Só que, por outro lado, ela também pode ser a fonte de muito desperdício e distorção, porque as forças integradoras de liderança e cultura, elas são desprezadas por essa escola. Exemplo, vários municípios solicitam recursos federais para financiar obras de saneamento. Todos eles se enquadram nos pré-requisitos definidos pelo governo, só que os recursos são limitados, aí não vai ser possível atender a todos. Os prefeitos que possuem influência política com os governantes, geralmente por serem os primeiros por serem do mesmo partido, vão ter uma maior probabilidade de conseguir. Então, é a estratégia a partir do poder dominante. Na escola cultural, a formação da estratégia ela vai ser vista como um processo coletivo de interação social baseado nas crenças e nas interpretações comuns aos membros de uma organização, as quais são adquiridas através de um processo de aculturação ou socialização. Assim, a estratégia assume a forma de uma perspectiva inconsciente de interação social. Nessa visão, é difícil criar novas estratégias, porque dependem da aceitação cultural e do consenso e de expectativas. Por exemplo, uma estratégia de fusão de empresas pode acarretar em confronto de diferentes culturas. As diferenças culturais menos evidentes, elas vão poder servir para se desfazer essa união. Já a escola ambiental ou na escola ambiental, a formação da estratégia é vista como um processo reativo, ou seja, a organização é passiva, ela não faz nada, ela vai reagir ao ambiente. Ela vai criar estratégias a partir do que o ambiente apresenta. As organizações elas não visam umas às outras diretamente, é o ambiente que vai estabelecer os critérios de adequação. Nessa escola, o ambiente significa tudo aquilo que não é a organização. Assim, os processos de estratégia eles são desenvolvidos pela percepção que se tem do próprio ambiente. Exemplo disso é, por exemplo, um pequeno mercado em um determinado bairro que trabalha há anos no mesmo ritmo e forma. Ele não se preocupa em melhorar processos, inovar produtos, nada. Mas aí daqui a um pouco
num determinado momento se abre um outro empreendimento nesse bairro, outro mercado, com uma maior diversidade de produtos, enfim. Aí ele percebe que o ambiente mudou e ele reage. Aí ele reage apenas a partir dessa mudança. A gente pode pensar nisso agora na pandemia. Tem N exemplos de muitas empresas que esperaram o ambiente ficar muito ruim ou esperaram muito tempo para fazer delivery, para começar a mudar a forma com que faz contato com o cliente. Então elas foram reativas com relação ao ambiente. A estratégia foi reativa. Bom, se é bom ou não para a empresa que tem que decidir isso de certa forma, não é? Por fim, a última escola, que é a escola da configuração. A escola da configuração, nela, a estratégia é vista como um processo de transformação, através de profundas mudanças estruturais e inovação. As organizações, elas são percebidas como configurações, ou seja, agrupamentos coerentes de características e comportamentos. Para ver uma mudança estratégica, a organização tem que mudar de configuração, ocorrendo assim uma transformação da organização. A empresa Fuji, por exemplo, trabalhava com filmes fotográficos e mudou radicalmente sua estratégia a fim de se adaptar às novas tecnologias de mercado fotográfico. Ela passou a comercializar máquinas digitais ao invés de filmes fotográficos. Então, essa é uma escola de configuração. Você muda totalmente o que você estava fazendo, né? Porque você está percebendo que é uma mudança significativa com relação ao mercado. Tá bem? Então, a gente viu todas as escolas de estratégia, diz que fala. O que a gente tem que perceber é que as empresas, elas têm um estilo próprio de fazer estratégia, né? E o que a gente viu aqui são alguns estilos que, no geral, muitas empresas utilizam. Eu queria que vocês pensassem, eu vou lançar um fórum lá no final, uma empresa que vocês conhecem e tentar colocar ele dentro de uma dessas escolas, né? Alguma empresa, seja nacional, seja lá de Cachoeira do Sul, e uma explicaçãozinha de por que é que vocês consideram que essa empresa se encaixa na escola que vocês escolheram, tá bem? É isso, então, muito obrigada, gente. Bom final de semana, bons estudos. Tchau, tchau.